o tema que me chamou a atenção para a gente estar falando muito é compromisso. É um tema até simples, na verdade, se você for observar, porque é o do dia a dia, né? Se a gente não tiver compromisso com as coisas das nossas vidas, a gente nunca vai avançar. Mas quando se fala da presença de Deus, se amplia isso. Então eu quero entrar nesse mês realmente enfatizando que uma aliança é um compromisso, né? E o nosso compromisso não se limita, ainda que também faça parte, a pessoas, e sim se estende a palavra. Deus é Deus para nos honrar de acordo com aquilo que Ele fala. Então, da mesma forma, eu também tenho que honrá-lo naquilo que Ele falou para eu fazer. E nesse conjunto, vocês, eu, nós juntos, vamos muito longe na presença dEle. E muitos saberão que Ele é Senhor. Eu tenho feito o congresso aos sábados, fico o convite sempre aberto a todos, e comentava parte do que foi falado, claro. Vocês precisam crescer. Crescer diante dos homens também, que eu quero dizer. Por quê? Por inúmeras situações e fatores. Mas tem pessoas que só vão dar crédito ao que você fala, mesmo sendo o que você fala certo, quando você mostrar para ela que você conseguiu. Infelizmente, tem pessoas que só vão te dar crédito vendo o resultado positivo da sua vida. Nem todas, mas há certas pessoas que Deus quer usar vocês para alcançar, que precisa que você cresça, que você dê certo, que você vença. Porque aí ela vai olhar e você vai dizer, olha, Jesus Cristo é o único caminho, é a verdade e a vida. E ela vai parar e ela vai falar, pelo que eu vejo na sua vida, eu acredito. Então vocês precisam não só entender, mas precisam crescer naquilo que vocês fazem, não só de forma material, mas como um serva de Deus. E esse tem sido nosso objetivo e assim tem acontecido. É devagarzinho, é passo a passo. Eu não gosto de pular degrau, não. E às vezes você tem que até regressar para dar um pulo muito maior. Mas tem que ser na direção do Pai e com compromisso com o que Ele fala. Estão prontos para isso? Isaías 55. Vamos para lá. Esse é um culto tranquilo, meio-dia mais ou menos eu termino. Juntando com o culto das 10. Eu estou animado hoje para ficar aqui, né, gente? Vai dar tudo certo. Brincando, viu? Fiquem tranquilos aí, é o culto normal. Só que lembrando que hoje tem dupla honra, então quem quiser unção na casa própria, pastor, você está fazendo isso só para eu voltar? Senão não volta. Você tem que saber que quem quer tem que buscar. Quem quer uma dupla honra tem que dar um duplo passo. Se te pedirem a capa, dê também a túnica. Se pedirem para caminhar uma milha, caminhe 2. Então, quando eu quero um algo a mais, eu preciso dar um algo a mais, comprovando que eu realmente quero. Seria injusto se tudo viesse sem que a gente entendesse o quanto que é importante. Bom, Isaías 55. Vamos para lá. Lembrando que esse culto está sendo gravado e vai para a nossa TV, então você, de todas as partes que está assistindo, estamos na Rua São Paulo 146, Ribeirão Preto. Ele está aqui, Jesus Cristo Senhor, fazendo em nossas vidas e em nós, através de nós, uma linda obra. E você pode fazer parte da família da graça. Se alguém quiser conhecer mais o que acontece em Ribeirão, é só entrar na minha rede social, Pastor Victor Martins Oficial, Facebook, Instagram, YouTube, agora tem aquele Trades, tem aquele Twitter que virou X. Bom, tem tudo aí, né, gente? Vamos juntos aqui, Isaías 55. Uma palavra conhecida nossa, mas o que eu quero trazer dessa palavra em si, não é só o que Deus está para fazer, que é lindo, mas o que Ele fala também. No versículo 10, eu vou começar do 10, pessoal, porque é continuação o que eu quero dizer. Se eu ficar só do 11, não que eu seja errado, mas é importante a gente dar um passinho extra aqui. Isaías 55, versículo 10, diz assim. Acharam? Qualquer necessidade está aí nas telas, ó. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come. Aí versículo 11. Assim será a palavra que sair da onde, gente? Da minha boca. Ela não voltará para mim vazia,
antes fará o que me apraz, o que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Olhando esse versículo de forma muito simples e resumida, eu posso dizer: Deus, o Senhor, tem compromisso grande, não com o Vitor, não, mas com o que ele falou para o Vitor. Ele não tem compromisso com a Maria, ele tem compromisso com o que ele disse para Maria. Ele fará prosperar a palavra que saiu da boca de quem? Dele. A palavra que da minha boca saiu. Então o que eu quero que você compreenda nisso? Nem todas as palavras que você ouve, não radicalizando, generalizando aqui, na sua vida, saiu da boca de Deus. Alguns, de alguma forma, até dizem, Deus disse, e ele não falou. O compromisso que Deus tem, então, voltando para a palavra compromisso para nós, não é sobre o que eu ouço de alguma pessoa, é sobre o que eu ouço dele, por intermédio de alguém, ou da própria palavra dele, que saiu pela Bíblia Sagrada. Então, tudo que eu preciso entender é, se Deus, o Senhor, tem compromisso com o que ele fala, para que dê certo na minha vida, algo, eu também tenho que ter compromisso com o que ele fala. É um conjunto, né, gente? Uma reciprocidade, eu gosto de explicar, duas partes necessárias, comprometimento, para que então aquilo que ele disse aconteça. É muito comum as pessoas hoje em dia escolherem aonde querem estar, mas poucas são as pessoas que realmente estão onde Deus falou para elas estarem. Um exemplo claro disso, rápido para nós, é o Gênesis 26. Não estava aqui, não está no meu propósito de falar diretamente, mas está no coração, quero falar. Gênesis 26, olha só. O compromisso de Deus, então, é com o que Ele fala. O meu compromisso tem que ser com o que Ele fala. Cuidado para não se comprometer com o que você disse, sem que fosse Deus falando, por seu intermédio, por inspiração de Deus. Gênesis 26 é um comentário rápido. Bastante atenção sobre isso. Reforço. Cresçam, gente. Façam a diferença onde vocês estiverem. É a única forma das pessoas te levarem a sério. Não tem como eu simplesmente chegar e falar, olha, você tem que servir o meu Deus. E aí a pessoa olha para a minha vida e fala, mas olha a sua vida. Que Deus estranho que você serve, que você está aí mais para baixo do que para cima. Eu preciso provar para as pessoas que realmente faz bem servi-lo. Infelizmente, para o homem a gente tem que provar. Para ele não, ele já sabe quem é e quem não é. Mas nós só conseguimos ser o que Deus quer que a gente seja se nós realmente tivermos compromisso com o que Ele falar. Aí Gênesis 26, versículo 1, conhecidíssima mensagem, mas é sempre bom refletir, e diz assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Gerar, por um período, foi a capital dos filisteus, tá? Ainda eles não eram inimigos. E apareceu-lhe o Senhor e disse... Aí vem o detalhe, presta atenção, hein, gente? Porque se apareceu o Senhor e disse, vale para todas as áreas da nossa vida. Se nós dessemos mais atenção àquilo que Deus fala, menos nós estaríamos sofrendo. Hoje em dia as pessoas estão endemonizando tudo demais. Você tem que prestar atenção que Cristo já deu a vitória para você lá no Calvário. Jesus não vai morrer de novo pelo nosso pecado, vai? Ele vai vencer o diabo de novo? Não precisa. Derrota garantida. E o que muitas vezes acontece? Nós pegamos palavras que ele não falou e exaltamos problemas. Exaltamos dificuldades. A crise vem, mas com a crise a palavra também vem para te tirar da crise. O que eu preciso que vocês entendam é compromisso com o que Deus diz. Isaac era uma pessoa comprometida com as coisas de Deus. Diferente de alguns personagens bíblicos, né? Não digo da sua linhagem, né? Abraão e depois o seu filho Jacó. Mas, em alguns casos, a gente teve ali, nós temos alguns exemplos negativos. Nessa crise que aconteceu, apareceu o Senhor para ele e fez o quê? E disse, presta atenção no que Deus ele disse, não desças ao Egito. É uma direção. Habita na terra que eu te disser. Compromisso. Compromisso com o que, gente? Com o que Deus fala. Alguns podem até dizer
eu sou comprometido com Deus. Ué, mas você não honra o seu matrimônio? Que comprometimento mais louco é esse, que você faz o que você quer e está tudo certo? Eu sou comprometido com Deus, mas eu roubo a Ele. Eu não faço a parte que me convém para que a obra dele cresça. Então, que comprometimento é esse que a palavra de Deus nessa área ficou sem ser cumprida? Eu sou comprometido com Deus, mas eu faço tudo do jeito que eu bem entendo, faço e vou para onde eu bem quero. Que compromisso que é esse que eu não tenho direção dele para tomar decisão? Então, todas as coisas eu preciso, tanto ele como ele garante, eu tenho compromisso, com outras palavras, tá? Com aquilo que eu falo e prazer de cumprir o que eu falei. Só que é interessante também todo mundo entender que não é só sobre o que ele fala que ele tem compromisso, é sobre o que nós ouvimos dele. Então, aqui Isaac, só para vocês entenderem, era uma crise. Quando Deus ele enfatizou de forma muito clara, que está aqui nesse versículo, olha, não desças ao Egito, por quê? O exemplo de casa que ele teve foi, quando teve uma crise nos tempos de Abraão, o Abraão desceu para onde? Para o Egito, mas desceu para lá como direção, sei lá se foi direção direta, mas foi. Então ele tinha um exemplo de casa. Então vamos supor, se meu pai foi para o Egito, na crise eu vou para o Egito. É a lógica, Egito, maior potência financeira da época, onde tem mais condição de eu poder suprir minha necessidade. Só que aí Deus falou para ele o quê? Não desças ao Egito. Compromisso com aquilo que Deus fala é o que vai realmente te abençoar. E ele continua. Habita na terra que eu te disser, que eu falar para você, habita na terra que sair da minha boca a direção. Não é da sua concepção, não é do que o seu próprio pai pode ter feito, é do que eu vou falar com você. Compromisso direto com o que ele fala. E aí diz assim, peregrina nesta terra, versículo 3, e eu serei contigo. E aí ele diz, e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. Tudo que Deus estava fazendo era dando uma direção para ele. Então não era simplesmente uma suposição, uma ideia. Era a palavra que saiu da boca de quem? De Deus. O que Deus tem falado com vocês? Qual é a palavra que Ele tem falado com você? Ele vai honrar ela. Porque Ele faz isso. Ele tem compromisso com o que Ele fala. Agora eu quero estimular a igreja do Senhor, escolhida, nomeada, selecionada por Ele. Tenha compromisso com o que também Ele fala. Não é só a parte dele que vai fazer funcionar. É a nossa. É a nossa. O negócio é tão sério, pessoal, que Ele tem um compromisso de fazer um dia Jesus Cristo voltar para buscar a igreja. Certo ou não? Só que quem que vai subir? Quem tiver compromisso com essa palavra. Você está se preparando para isso? Eu não quero fazer alusão e nem ficar aqui te colocando medo sobre uma coisa dessa. Eu quero te dar o prazer de fazer o certo, porque quando ele voltar, você tem que estar certo do que vai acontecer. E se vai ser nessa geração, na próxima, na outra, eu não sei. Mas eu sei que independente qual geração for, eu quero estar pronto. Porque eu tenho e quero ter constantemente compromisso com o que ele já confirmou que vai fazer. Então nem todos estão entendendo isso nos tempos atuais. É a gente só observar. Posso usar o termo barbárie, que a gente vê pessoas que se dizem cristãs falando que é brincadeira. Mas nós podemos ser comprometidos com o que ele fala, assim como ele é comprometido com o que ele fala. Como Isaac, por exemplo, que mostra a possibilidade de nós sermos comprometidos com o que ele diz. Versículo seguinte. E multiplicarei, olha só, tem coisa boa aqui, a tua semente como as estrelas dos céus. Imagina, gente. Já são confirmadas 200 bilhões de constelações. E se propagar, já tem confirmação que já tem mais 200 bilhões. E ele está dizendo para Isaac que ele multiplicará a semente dele como as estrelas do céu. É um compromisso muito grande, né? Olha, eu estou me comprometendo com você que eu vou te abençoar. Quem gosta de ser abençoado por Deus aqui? Olha só, confirmações tão grandes que Deus tem para nós, gente. Agora tem um detalhe. Habita na terra que eu te falar. Está disposto a ter compromisso com o que ele fala? Porque ele fala, né? Vamos continuar. A continuação do versículo 4. Então multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a tua semente todas estas terras. Olha, tudo que você hoje está peregrinando vai ser seu um dia.
Neto, onde colocar a planta dos teus pés, você tomará como possessão, hein? E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Aí diz mais aqui: porquanto Abraão obedeceu a minha voz. Não é uma questão de obedecer a minha palavra, é obedecer a voz que soou a palavra dele, pessoal. Presta atenção na voz, naquilo que Deus diz, não na letra, porque a letra mata, mas naquilo que ele revela pela letra, que vivifica. Abraão obedeceu a minha voz. Ele está dizendo: e guardou o meu mandado. Mas ainda nós temos aqui os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Aí o versículo 6 completa essa passagem. Assim, então, de acordo com aquilo que Deus disse, habitou Isaque em Gerar. Então, num tempo de crise, o óbvio era descer ao Egito, mas Deus ele disse contra o óbvio. Então, ainda que as vozes do tempo, da sociedade, da situação por si só falasse: vá para o Egito, que lá vai ter grande colheita, ou sei lá, vai ter grande condição, ele vai lá e diz: não faça o que todo mundo faz. Faça o que eu vou falar para você fazer, e o que eu falo para você fazer é completamente diferente do que os outros estão fazendo. Então aí que você começa a mostrar que um compromisso vai além do que ele fala, mas também do que você ouve e como você executa. Aí entra a nossa posição. Nós precisamos crescer. Nós precisamos dar muito certo. Não é uma possibilidade: eu vou tentar. Não vou tentar, eu vou conseguir. Vocês conseguem conseguir? Tenha assim no coração: eu sou capaz de dar certo. Você tem que acreditar nisso. Deus ele tem um compromisso com a palavra dele, e com certeza esse versículo está falando com muitos de vocês a ponto de abrir o seu entendimento e gerar uma fé dentro de você, dizendo que ele vai honrar você naquilo que ele disse para você fazer. Então faz. Então vamos começar a ter compromisso com aquilo que ele também fala, porque quando ele realmente fala, ele fala que vai realizar. Ele tem prazer em fazer isso. A palavra ela foi e ela não voltará vazia, porque ele tem compromisso com aquilo que ele fala. Teremos compromisso com o que ele também falou para nós. É preciso. No Salmo 33 você vai ver como que tudo foi feito. Tudo foi feito com compromisso. Por isso que saiu tão perfeito, né, gente? Quando você faz de qualquer jeito, sai de qualquer jeito. Quando você faz com compromisso com o que você faz, sai com excelência. E nós temos um mundo criado e o universo sendo criado, que ainda não está completo, está em formação, quem sabe, sabe. E tudo isso está sendo feito por aquilo que ele fala. Salmo 33, olha só o salmo para nós aí. Salmo 33. Então o que eu quero que vocês entendam no decorrer dessa mensagem? Presta atenção no que ele tem falado no seu coração. Isso em todas as áreas: financeira, espiritual, sentimental, emocional no âmbito geral, quando se trata de emoções. Salmo 33, versículo 6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles. Aí eu gosto desse finalzinho do versículo aqui, que ele é bem inspirador. Pelo espírito da sua boca. Então, pela palavra dele, que soou, pelo espírito da boca dele, tudo que a gente está vendo foi feito. Aí você observa, claro, faz todo sentido, desde Gênesis 1, dizendo, quando Deus olhou para a face do abismo e via que não tinha luz alguma, então disse Deus: haja luz, e houve luz. Então tudo se tornou real pelo que ele falou, pelo espírito da sua boca. Ele se compromete com aquilo que ele fala, mas o nosso, porém, hoje, isso é uma convicção, é uma certeza. Quem conhece um pouco de Deus já sabe da grandeza que ele possui. Imagina quem conhece muito dele, né? Mas isso é uma convicção. Eu tenho certeza que ele vai honrar o que ele disse. Agora, o meu compromisso é ficar firme no que ele disse. Eu aconselho você a ficar firme. Comece a prestar atenção nas coisas que Deus ele diz. Ele usa pessoas, ele usa situações, ele usa a Bíblia, ele usa acontecimentos, mas ele fala. Ele nos usa constantemente, é só prestar atenção nos detalhes que ele está dizendo, como ele está dizendo. Não leve uma exortação para o lado pessoal,
Porque, na verdade, uma exortação é chamando a atenção dessa pessoa para não fazer ela sair daquilo que ele disse. Porque o compromisso dele não é comigo, pessoal, é com o que ele fala. O compromisso dele não é com a minha pessoa, mas é com o que ele falou para a minha pessoa. E é aí que eu acredito, e é nisso que eu me apego. E é nisso que você deve se apegar. Todo mundo aqui quer ser bem-sucedido, não quer? Mas para valer, quando eu digo bem-sucedido, gente, não é ser rico. Isso é um detalhe. Tem uns que vão ser, outros não. Outros vão ter menos, outros vão ter mais. Mas isso é realizado. Sabe você habitar numa terra que muitas pessoas não dão nada e essa terra vai produzir mais do que todas? Mas não porque você está lá, mas porque você obedeceu o que Deus disse, você aceitou, você se comprometeu em ficar aonde Ele falou, fica. Esse é um detalhe importante. Eu falava ontem no congresso, que aproveito um pouquinho o comentário, né, que Mateus 6,24, Jesus ele fala, não precisa abrir não, que é um comentário à parte, que fala sobre não tem como servir a dois senhores, certo? Ou você, e é legal que nesse versículo Jesus ele explica assim, ou você servirá a Deus, ou você servirá a Mamon, que é o Deus da riqueza, Deus do dinheiro. Nós somos servos daquele o qual nós obedecemos, certo? Então nós somos dirigidos pelo nosso Senhor. Quantas são as pessoas que estão sendo guiadas, não pelo Espírito Santo, pelo Espírito da boca de Deus, estão sendo guiadas pela ganância? Você já ouviu, por exemplo, alguém dizer, eu vou sair desse país? Mas por quê? Porque aqui está impossível de se viver? Não, ela está indo para outro país porque ela está dizendo que o outro país vai conceder mais dinheiro. Então ela não está sendo dirigida por Deus, ela está sendo dirigida por Mamon. Então significa que ela não tem nada de inspiração, ela não tem compromisso com Deus. Como que Deus vai honrar? É coisa séria. É coisa seríssima. Mas quantas são as pessoas que estão assim? Agora eu quero entrar numa área um pouquinho sensível e polêmica? Casamento, gente. Para aqueles que já se casaram sem conhecer Jesus, é uma coisa, você não sabia nem como ouvi-lo. Mas você que vai se casar, dá tempo. Deus falou que é ele? Deus falou que é ela? Seu coração vai falar que é. Ele é enganoso? Será que se não for, vou chorar tanto? Melhor chorar agora do que depois chorar com o olho roxo. A coisa é séria. Compromisso. Presta atenção no que Deus está falando. Nós, muitos, não tínhamos o conhecimento. Por não conhecermos, muitos agiram sem saber. E eu creio na transformação que Deus faz. Mas quem ainda está na decisão, por favor, orem. Não só uma oração, não só religiosa. Deus, me mostra, mas por favor, não deixe eu ver. Não, quero que seja realmente mudança. Quero que realmente seja impactante. Ora a Deus, fala com Deus. Ele vai falar e tenha compromisso com o que Ele disse. Se Ele falar não, sai. Simples assim. Como que eu sei que Deus fala não? Tristeza, irmão. É fácil. Se você não é realizado verdadeiramente, pula fora antes que se comprometa com a aliança, que aí você não pode pular fora. Dá para entender a grandeza de estar atento àquilo que Deus diz ou não? Qual é o seu gerar? Você vai preferir o Egito? Depois não reclama. Deus tem compromisso com o que Ele fala, não com a minha pessoa. Com a minha pessoa, o compromisso dele é se eu estou também me comprometendo com o que Ele diz. Aí sim, Ele vai honrar. Foi a promessa dele para Isaac. Foi ou não foi, gente? Se Isaac, vamos supor, suposição, não aconteceu. Se Isaac tivesse ido para o Egito, vocês acham que Deus teria confirmado tudo? É óbvio que não. O compromisso dele é com aquilo que ele fala. Lembre-se disso, guardem isso, permaneçam nisso. Hebreus 11:3, vamos para lá. É simples, polêmico, talvez, para quem está aí decidindo ou já acha que decidiu, mas tem coisa errada. Mas para outros um alívio dizendo, Deus, obrigado, eu só precisava ouvir isso para tomar a decisão certa, ou ter a convicção que eu estou no caminho certo, porque isso que é bom, às vezes é o sim dele para alguns, e isso é importante, complemento. Não é coisa boa, gente? Saber que você está no caminho certo e que Deus vai honrar esse caminho não é bom demais? Fala a verdade, de tudo que você colocar as mãos vai dar certo. Imagina, que coisa boa. Né? Até alguma coisa que era para dar errado, porque você está lá vai dar certo. Oh, maravilha, não é não? Ai, pastor, então se está dando coisa errada é que eu estou no caminho errado? Não, talvez falta compromisso com aquilo que ele fala. É só você prestar atenção no que ele disse. Permaneça naquilo que ele disse. Não siga os seus passos, porque se seguir vai ter um risco. Qual é o risco? Ele não vai estar lá para poder te segurar, para poder te sustentar. Aí o problema é grande.
Então é tudo um conjunto, né, que a gente vai observando. Hebreus 11:3. E é tudo pela fé, hein, gente? Quem não tem fé não consegue agradar a Deus, não, hein? Todo mundo sabe disso, né? Que nós agradamos Ele pela fé. Olha, ou seja, pelo que nós ouvimos dele e criamos o compromisso com o que ele disse. Versículo 3 do Hebreus 11. Acharam aí? Está aí, ó. 3. Não é 13 não. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, mundos está no plural, então não é só o nosso mundo, hein? Todos eles foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, nós temos a convicção, por aquilo que ele disse, que os mundos foram criados pela palavra dele. Não foi de uma forma natural, como a gente sabe que não é. Foi tudo feito de acordo com o que ele diz, pelo Espírito da sua boca. Não é à toa que Jesus, ao ser concebido em Maria, foi uma palavra que simplesmente ela recebeu, que gerou fé. Ela tinha fé gerada, óbvio, mas ela ouviu, ela foi escolhida, selecionada, ela creu e disse, seja conforme a tua palavra. E aconteceu. Então tudo que eu preciso entender é, pessoal, aquilo que Deus fala é o que Ele vai fazer, porque Ele compromete-se com isso. E vai dar certo na nossa vida, porque eu me comprometi em permanecer até o cumprimento de tudo. Então o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Porque a palavra dele não vai faltar, ela vai se cumprir. E aí você fique tranquilo. Todos vocês que estão entendendo, que se não está, pede para Deus abrir entendimento, porque tem coisa fácil, não é difícil entender isso não. Então fique tranquilo e permaneça nisso. Aí vocês vão ver que as coisas que ele vai fazer, todas elas, sem uma sequer, vai deixar de se cumprir. Só que a gente tem que entender, pessoal, exige um compromisso. Alguns estão simplesmente, alguns eu não estou falando aqui, estou falando de forma bem expansiva aí, estão achando que vai dar tudo certo do jeito que acham. Não é assim que funciona. Ele fala, pessoal. Ele mostra a gente. Ele tem várias formas de se revelar, mas todas elas serão confirmadas pelo Filho, que pelo Espírito da sua boca criou todas as coisas. Era o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então o nosso compromisso não é só com uma situação, uma pessoa. O nosso compromisso é com aquilo que Deus falou. Honre isso. Depois vocês usufruam. Eu quero ser o Isaac dessa geração. Vocês estão dispostos a ser também? Porque o Isaac obedeceu a palavra de Deus. Não obedeceu um sussurro. Obedeceu o que Deus disse. Não desças ao Egito. Fique na terra que eu te falar. Não é o que eu te mostrar, o que eu te falar. Presta atenção. Tudo o que eu falo é confirmação dele, que vai fazer você, ou eu, ou nós, chegarmos até onde nós vamos chegar. Vamos nos comprometer com isso ou não? É ali que está a resposta, gente. O que ele tem falado com vocês? Na área que vocês estão precisando. Lembre-se, tem coisas que ele não vai falar porque ele já disse. Aí você vai atrás disso. É só você buscar saber. Mas tem coisas que ele vai revelar. Tem coisas que ele vai mostrar como inspiração do que ele vai fazer. Aí é questão individual. E é nisso que eu me comprometo. É um desafio, confesso que às vezes é um desafio sim, porque vai ter dias e dias, vai ter pessoas e pessoas, momentos e momentos. O ambiente é propício para todo mundo crer e ficar firme, mas o dia a dia vem, pessoas vão tentar vir sem ou com maldade, tentando falar contra isso, o contrário disso, e o seu próprio, o meu próprio, o nosso próprio coração e emoção pode tentar distorcer. Aí você tem que lembrar do que Deus disse, e não é por emoção aí é uma certeza, e ficar firme no que Deus disse, mesmo que você não esteja vendo. É um desafio, mas eu sei que para quem vencer, vai herdar coisas grandes. E esse é o nosso, talvez, desafio que vai nos fazer crescer mais ainda, né? Vamos viver o melhor de Deus, gente? Lembre-se, hein? Ele se compromete com o que ele fala. É da boca dele que sai o compromisso, não é da boca do A ou do B, é dele. Eu quero só ouvir a ele e ele vai nos honrar. Ele vai honrar vocês. Então é só um toque, para que a gente saia daqui mais ainda, certo que tudo que ele falou, ele já está fazendo. Para quem crê, já está até completando, viu? Agora, para os teimosos, ele está tentando falar de novo. Presta atenção, eu estou contigo. Olha, vê como que está a sua vida. Não é possível que você está aí sofrendo e está dizendo que eu sou contigo. Tem alguma coisa errada. Para de ser religioso achando que é prova, é provação, é tudo provação. Eu costumo ensinar, pessoal, e é uma verdade. Provação vem de prova, correto?
Alguém já teve aqui semana de prova? Alguém teve semestre todo de prova? Semestre todo, um dia, todos os dias, durante 6 meses, prova. Não, isso é loucura. Mas tem crente que está há 10 anos tendo prova e está falando que é provação. Isso é desobediência, irmão. Você está rebelde. O que você está fazendo de errado? Eu não sei, mas está alguma coisa errada aí. Provação passa, gente. Se até no ser humano, que é tão imperfeito, sabe que é uma semana e olhe lá, só se você reprova, você vai passar de novo. Provação vem de prova, pessoal. Se eu não passei, se estou sendo constantemente provado, é porque eu estou sendo constantemente o quê? Reprovado. Significa que eu tenho que ficar passando a recuperação até quando? A época dos 40 anos do deserto já passou, pelo amor de Deus, gente. Jesus comprovou isso, que em 40 dias ele venceu o que o povo de Israel em 40 anos não conseguiu. Acabou, é tempo de vitória. Só que do jeito certo, hein? Não é, ai, glória a Deus, eu estou todo lascado, minto igual um louco, bato mulher igual um louco. Ou mulher bate em homem também, tem umas nervosas aí. Igual louca. E agora, Jesus vai me honrar. Nem aqui, nem no inferno, nem na China. Em nenhum lugar. O compromisso dele é com o que ele fala. É isso que importa. Apegue-se a isso. Dei o exemplo de Isaac só como modelo. Olha, você está querendo ir para o Egito. Só que você não vai. Você vai ficar onde eu falar para você ficar. É onde você fica que eu falei que eu vou te honrar. Dá para entender essas coisas tão simples? E é nisso que eu me apego. Vamos falar com Deus, pessoal?